de Peppa Pig existem segredos escondidos no cenário que você nunca prestou atenção. Mas será que você está pronto para descobrir a verdade por trás dos episódios da porquinha? Estátua. Alguma vez você já se perguntou o motivo da Estátua da Liberdade no universo da Peppa ser uma pessoa e não um animal selvagem? Claro que no nosso mundo real, a estátua é a imagem de uma mulher humana. Mas no mundo da Peppa, isso não faz sentido. Deveria ser a imagem de um animal, da mesma forma que os outros personagens. Mas quando a nossa porquinha viajou com a família para Nova York, o que a protagonista viu foi a imagem de uma estátua que é igual àquela que existe no mundo real. Será que isso quer dizer que Peppa se passa no futuro, onde os humanos quase não existem mais e os animais evoluíram? Talvez as pessoas fossem as donas do mundo no passado, da mesma forma como é hoje. Mas no mundo da Peppa, alguma coisa aconteceu e os humanos desapareceram. Qual será a verdade? Se quiser descobrir, você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Roubo. Você já percebeu que a Dona Coelho roubou a família Pig? Sim, isso aconteceu no episódio do museu, quando os porcos foram visitar as exposições de dinossauros e reis e rainhas da cidade. Naquele dia, a Dona Coelho, que vende os ingressos, perguntou para a mamãe Pig quantos ingressos seriam, e a mãe da família respondeu: 2 adultos e 2 crianças. Provavelmente porque o preço do ingresso é diferente para as idades dos porquinhos. Faz sentido cobrar menos dos pequenos ou até mesmo não cobrar. Mas aconteceu um roubo nessa cena porque o George disse que eles estavam acompanhados de um dinossauro, o brinquedo favorito do porquinho, e então a Dona Coelho contou mais um ingresso. Você entende como isso foi um roubo, não é mesmo? Ela cobrou um 5º ingresso de um brinquedo. A família Pig deu risada na hora, mas será que o papai Pig teve que pagar por isso? Bandeira. Um detalhe que poucas pessoas perceberam acontece no episódio de Nova York, quando a Peppa está visitando o Empire State, que é um dos lugares mais famosos da cidade. Em menos de 1 segundo, a câmera sobe até o topo do prédio e no meio do caminho, se você pausar o episódio, dá pra ver uma bandeira dos Estados Unidos. E faz todo o sentido que exista essa bandeira lá. Mas há um detalhe tão rápido que quase ninguém viu, que os animadores tiveram o cuidado de colocar a bandeira do país na frente do prédio. Prédio. Ainda em Nova York, mas podemos ver que bem atrás do Empire State aparece outro prédio famoso, o World Trade Center. Os animadores realmente pensaram em todos os detalhes para esse episódio. Dá até vontade de visitar os lugares para onde a Peppa viaja, não é mesmo? Livros. Quando a Peppa e a família estão andando de táxi por Nova York, mas podemos ver que eles passam na frente de uma biblioteca. E dentro da loja nós vemos 2 livros super famosos. O primeiro é um livro verde com uma imagem da Holly, uma fada do desenho Ben e Holly, que é outra série dos mesmos criadores de Peppa Pig. E ao lado dá pra ver um livro amarelo com a imagem da Chapeuzinho Vermelho. Será que o Sr. Lobo gosta desse livro? Provavelmente não. Foguete. Você percebeu que na Times Square aparece a imagem de um foguete que você conhece muito bem? Será que você se lembra desse foguete vermelho viajando para a Lua? É claro que nós estamos falando do foguete do Vovô Coelho. Aquela nave espacial já apareceu várias vezes na série e é muito estranho que o mundo todo saiba que o Vovô Coelho tem um foguete que ele pode usar a hora que quiser. Mas não foi a única coisa que apareceu na Times Square naquele dia. Ben e Holly. Na mesma cena do foguete, nós podemos ver um cartaz de Ben e Holly. Será que no mundo da Peppa existe uma peça de teatro na Broadway sobre esse desenho? Provavelmente sim. Você assistiria? Gostaria de fazer parte do universo da Peppa ou de outro desenho? Comenta a hashtag Peppa para a gente se conhecer. Carol Vaca. E, se você prestar bastante atenção na personagem que está atrás do ônibus, vai notar que a Carol Vaca, um dos maiores mistérios de Peppa Pig, também está ali presente. Mas olha só que estranho. A Carol Vaca está ao lado de uma senhora vaca que não é a mãe dela. Dúvida? A personagem que está ao lado da Carol está vestindo uma roupa rosa, mas a senhora vaca que nós conhecemos veste uma roupa amarela.
E o mais curioso é que a senhora vaca que casou com o senhor touro está dentro do ônibus. Será que elas são irmãs e a Carol foi morar com a tia naquele dia? Biblioteca. O episódio da biblioteca tem alguns segredos escondidos também. Quando a Peppa está escolhendo um livro para ler, ela puxa da estante um livro sobre a Holly, a fada do outro desenho, que provavelmente se passa no mesmo universo de Peppa. Easter eggs. E se você pensa que os easter eggs acabaram, saiba que não é bem assim. Ainda na biblioteca, nós podemos ver todo o universo dos criadores de Peppa Pig reunido. Enquanto a família Pig escuta uma história, nós podemos ver as imagens do Ben no canto esquerdo da parede, a Holly no meio, e na direita você vai ver que os animadores escolheram colocar a armadura de um dos irmãos cavaleiros. Para quem não sabe, existe um desenho dos mesmos criadores de Peppa Pig chamado Os Grandes Cavaleiros, e um deles veste uma armadura igual a que aparece na livraria do mundo da Peppa. Você já passou o Natal no hospital? Provavelmente não deve ser muito divertido. Provavelmente quando se machuca o braço, como aconteceu com a Peppa. Um detalhe sobre esse episódio acontece no momento em que a família Pig está chegando no hospital. Você vai notar que no painel eletrônico em cima da Dona Coelho está escrito o número 9, mas depois de um tempo que a porquinha foi atendida, já está escrito o número 10. Ou seja, a Peppa foi a 10ª paciente a ser atendida naquele dia, e mais 9 personagens precisaram ir para o hospital no dia de Natal. Realmente foi muito azar deles. Ainda bem que a Dona Coelho tem a solução para todos os problemas. Loja. Um outro lugar que tem alguns segredos é a loja do Senhor Raposo, o pai do Fred. No dia em que a Peppa foi visitar a loja, quase ninguém percebeu que existe uma caixa branca com um desenho de um papagaio na frente. Mas espera um pouco, esse papagaio é na verdade a Polly, o pássaro de estimação do Vovô Pig. Será que a Polly é famosa? Coleção. Falando em coisas do Vovô Pig, em um dos corredores da loja do Senhor Raposo, nós podemos ver uma coleção de barquinhos dentro de garrafas de vidro em cima de algumas caixas. Essa mesma coleção de barcos apareceu no episódio O Sótão, quando o Vovô Pig disse que aquela era sua coleção favorita de barquinhos raros. A gente já sabe onde foi que ele comprou. Baú. Acha que os detalhes da loja acabaram? Não, ainda tem mais. Embaixo do balcão onde o Senhor Raposo trabalha, existe um baú que com certeza é um baú de tesouro. Mas sabemos disso porque, no mesmo episódio, a Peppa pergunta se ele tem um baú pirata, e ele responde que é a única coisa que ele não tem. Curioso, não é verdade? O pai do Fred está sempre querendo vender alguma coisa, mas resolveu falar que não tinha um baú, sendo que o episódio mostrou que ele tinha sim. Muito suspeito. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Pirata. Falando em coisas de pirata, olha só quem está se escondendo no shopping center da cidade. Nós podemos ver o Barba Ruiva escondido atrás de uma planta. E nós sabemos disso porque o policial da cidade, o Sr. Panda, está procurando por ele no andar de baixo. Gazela. Na mesma cena, podemos ver que a Madame Gazela está dentro de uma loja de música olhando uma guitarra. Faz sentido, já que ela tinha uma banda de rock quando era mais nova. E nós sabemos que ela comprou o instrumento porque a professora aparece com ele em uma apresentação da banda em um festival da cidade. Porcelana. Ainda no episódio do Shopping Center, nós vemos que o Sr. Touro está dentro da loja de porcelana, vendo alguns vasos e xícaras. Faz sentido, já que o desenho deixou claro que o Sr. Touro adora esse tipo de coisa. Será que foi lá que ele comprou seu jogo de chá? Polly. Respondendo à pergunta se a Polly é famosa, nós podemos dizer que sim, porque quando a Suzy e a Peppa se encontram no shopping center para tirar uma foto, dá pra ver que o papagaio do Vovô Coelho está em uma imagem presa na parede. Barco. E sim, existem outros episódios em que a Polly aparece. Na história do festival infantil, nós podemos ver que a Dona Coelho vai ler um conto sobre piratas para as crianças. E em uma imagem na parede, dá pra ver que a Polly já foi uma amiga do pirata Barba Ruiva.
Será que a Polly era uma pirata no passado e que depois de conseguir visitar os 7 mares e desenterrar muitos tesouros, ela se aposentou e conheceu o Vovô Pig? Essa teoria faz todo sentido. Cópias. Você já percebeu que o museu da cidade da Peppa é lotado de obras de arte falsas? Sim, este é um detalhe que poucos fãs notaram. Mas veja o quadro ao lado da escada. Nós podemos notar que é um quadro onde aparece uma maçã verde e uma pera. Esse mesmo quadro aparece de novo mais para frente, longe da escada, ou seja, é uma cópia. Ele também aparece uma terceira vez um pouco mais adiante, como se ninguém pudesse ver que é um quadro falso. E adivinha, ele aparece uma quarta vez no mesmo episódio em outro ponto do museu, quando o Edmond está dentro do foguete. Será que alguém roubou o museu e a Dona Coelho colocou várias cópias falsas no lugar? Quadro. Falando em quadros roubados, será que o papai e a mamãe Pig sabem que eles têm uma peça do museu em casa? Isso pode ser um crime terrível. Se você olhar bem para a parede da casa da família Pig, vai ver que existe um quadro que mostra algumas casas e árvores desenhadas em uma tela. Parece o desenho de uma cidade antiga, mas bem no museu da cidade aparece o mesmo quadro. E como nós já vimos, existem várias cópias falsas nesse museu. A teoria de que o museu foi roubado parece bem verdadeira. Será que faltam mais coisas no museu da cidade? Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!